Olá, meus irmãos, vamos lá continuar nossa análise do livro de Daniel. E agora nós vamos para a segunda parte do capítulo 6. Na aula passada, a gente viu a primeira parte aqui do capítulo 6, o capítulo 6 que trata a respeito do decreto de Dário. E só lembrando a vocês, o capítulo 6 é muito parecido com o capítulo 2, ou desculpe, com o capítulo 3, você tem ali as mesmas ideias centrais nesses dois capítulos, onde na primeira parte existe a ênfase na fidelidade dos servos de Deus, na fidelidade dos judeus, ali na Babilônia, e na segunda parte, a ênfase na exibição do domínio do Senhor. Então, essa parte do texto que nós vamos analisar agora, ela já é uma parte onde Deus vai exibir o seu domínio através do cuidado, através da proteção de Daniel, à medida que Daniel demonstrou a sua fidelidade a Deus. O próprio texto, o próprio Dário vai reconhecer isso textualmente. O próprio texto afirma isso, que Dário reconhece o domínio do Senhor, ele reconhece a proteção do Senhor sobre Daniel e que Deus estava exibindo o seu domínio ao proteger Daniel por causa da fidelidade de Daniel. E aqui então você tem os dois temas chaves do livro: o tema do domínio de Deus sobre as nações e o tema da fidelidade, que, portanto, o reconhecimento de que Deus domina sobre as nações é o que deve nos conduzir a uma atitude de fidelidade. É com esse Deus, a esse Deus que nós devemos lealdade, é com ele que nós devemos nos comprometer. Então essa daqui, portanto, é a ideia central da segunda metade do capítulo 6, certo? Onde trata, portanto, aqui a respeito do domínio de Deus e de como ele é exibido através do seu cuidado com aqueles que são fiéis em meio a um ambiente hostil. O texto ele é dividido em três partes. A primeira parte, aqui nós vemos a perseguição a Daniel, ou poderíamos colocar aqui a provação, né? Onde o Deus de Daniel e o próprio Daniel são colocados à prova. Você vai perceber isso textualmente, que tanto Daniel quanto seu Deus são colocados à prova aqui. Depois, então, a preservação de Daniel até o versículo 24, e então a propagação da fé de Daniel, mais uma vez ressaltando esse papel dos judeus no meio das nações de ser luz, de propagar a fidelidade, através da sua fidelidade, propagar então as glórias do Senhor. Ok? Então vamos lá começar a nossa análise. Nessa primeira parte, então, aqui, versículos 11 a 18, a gente tem aqui a provação de Daniel, ou a perseguição a Daniel, provação, as duas ideias se encaixam bem. O texto diz que aqueles homens foram juntos. Então, aqui nós temos a delimitação de alguns personagens, de algumas dessas autoridades que foram juntos e acharam Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, certo? Então, eles viram Daniel, eles perceberam que o plano deles havia dado certo, e aí o texto diz que eles se apresentaram ao rei. Então, sempre preste atenção nesse tipo de quem se dirige a quem. Aqui você tem esses homens se dirigindo ao rei, certo? Então, eles se dirigem ao rei e afirmam o decreto que o rei havia feito. O rei, então, confirma, esta palavra é certa, que essa lei não se pode revogar. E então, eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Então, note que eles
já não se dirigem a Daniel com o seu nome da Babilônia, eles falam o nome judaico de Daniel. Então aqui eles estão afirmando a identidade judaica. E dentro da identidade judaica de Daniel está as suas tradições em torno do templo que havia sido destruído, mas em torno da lei que tomaria proeminência nesse período exílico e pós-exílico também. E então eles estão aqui afirmando que Daniel é um judeu. E isso daqui é narrativamente relevante, certo? E ele diz aqui que Daniel não faz caso de ti. Então, o problema aqui é um problema de infidelidade. Lembre-se que lá no começo do texto, do capítulo 6, é dito que eles reconhecem que Daniel é fiel. Então, eles precisam demonstrar que Daniel ele é infiel. E note, pessoal, como isso daqui também se repete nos dias de hoje, que também nos dias atuais, o cristianismo, existe um processo para que não apenas o cristianismo seja ridicularizado, como o cristianismo acabe se tornando uma demonstração de anti-civilidade. Então, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, há certas práticas cristãs que pouco a pouco estão se tornando práticas que demonstram, segundo as autoridades atuais e os intelectuais e por aí vai, como pensamento retrógrado, como algo que não se deve ensinar para as crianças, algo que é uma exibição, ou seria uma exibição de infidelidade para com o nosso papel social, ok? Mas então eles tentam promover isso, que Daniel, na verdade, ele não era leal, ele não era fiel ao rei, e que ele 3 vezes ao dia fazia as suas orações. Se fosse nos dias de hoje, eles mostrariam fotos aqui para demonstrar, né? O rei, então, ficou muito penalizado e queria livrar a Daniel e se empenhou em salvá-lo. E aqui você tem a demonstração da fraqueza de Dário. Por que Dário, o reino de Dário, ele era menor do que o reino de Nabucodonosor. Ele era mais frágil, porque eles alegam aqui a lei dos medos e dos persas, e que nem o rei poderia desobedecer a uma lei que fosse promulgada por ele. O rei, então, não teve o que fazer e ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Como eu expliquei para vocês na aula passada, a cova dos leões, pessoal, era cavada, era uma espécie de buraco na terra, mas que ele tinha uma tampa de proteção, certo? Que era por onde as pessoas colocavam e retiravam os animais, era desse espaço na parte de cima. Então, essas covas, elas serviam para guardar os leões que eram utilizados para caça. Então, um leão era solto, o leão então era levado para caçar, e uma vez que o leão matasse a sua presa, ele voltava a ser capturado e a presa então era levada para servir de alimento, certo? Então eles eram animais de certa forma adestrados para a caça, e por isso eles não eram alimentados dentro das covas para que eles ficassem com fome e fossem então caçar, ok? E partindo desse princípio é que teve-se a ideia de usar a cova dos leões como forma de punição para alguém, tá certo? E então, aqui, veja mais uma vez, disse o rei a Daniel. Então, o rei se dirige a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente te serves, que ele
te livre. Então veja aqui, certo? Que o rei ordena que levem Daniel e o lancem na cova dos leões, e ele então diz que ele te livre. Aqui provavelmente, pessoal, não é um ato de fé de Dário, é um ato da sua própria religiosidade, pois havia-se a crença religiosa que se Daniel entrasse na jala, ou se qualquer pessoa que fosse condenada à morte por conta de uma acusação de outras pessoas, se essa pessoa fosse condenada à morte e ela escapasse à pena de morte, eram os deuses, ou algum deus que a havia protegido. E se o Deus a protegeu, então naturalmente aqueles que a acusaram é que seriam os culpados dentro da trama. Então é isso que ele está querendo dizer, que o teu Deus, ele te livre. Mas, de certa forma, o que nós encontramos aqui é uma espécie de desafio. Daniel está sendo provado aqui, a quem continuamente tu serves. Então, está sendo provado aqui a fé de Daniel e está sendo provado aqui o Deus de Daniel. Então, assim como Belsazar, assim como Nabucodonosor, Dário aqui também está colocando Deus e o seu povo à prova. Então, o texto nos diz que uma pedra foi posta sobre a boca da cova. Note a ironia aqui, certo? Que a ação humana para proteger a cova e garantir a morte de Daniel. E aí nós temos um ato real, onde o rei e os seus grandes, eles colocam os seus anéis ali de confirmação. Existem documentos históricos que mostram que, de fato, todo ato vindo da parte do rei ou dos grandes tinha que ter um selo, e esse selo, essa confirmação de que aquilo havia sido um ato real, era feito através de um anel, certo? E que a punição de Daniel deveria ser mantida. E aí o texto prossegue demonstrando aqui a fraqueza de Dário, certo? Ele fugiu-lhe o sono, ele perdeu a sua vontade de comer, e aqui mais uma vez mostrando a fraqueza dos homens diante do Deus e do povo de Deus, ok? E então, na segunda parte, nós temos aqui a proteção de Deus para com Daniel. No outro dia, o rei foi com pressa à cova dos leões, e aí nós temos ele chamando Daniel com a voz triste, na expectativa, obviamente, de que Daniel estivesse vivo. E ele então diz: dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E a resposta, agora veja, ó, Daniel falou ao rei. Agora Daniel toma a palavra, assim como nos outros textos. Agora chega a palavra final, é do servo de Deus. Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo, fazendo aqui um paralelo com o capítulo 3, e fechou a boca dos leões. Os soldados fecham a cova. Deus, com o seu anjo, fecha a boca do leão, porque foi achada em mim inocência. Então, note aqui, Daniel expressando essa crença cultural e religiosa daquela época, que se Deus protegeu Daniel na cova, é porque os seus detratores é que são os culpados. Então, Daniel é o inocente, os seus detratores são o culpado. Então, contra ti não cometi delito algum. Sendo assim, no fim da história, o povo de Deus é declarado inocente. Deus justifica o seu povo no fim da história. Isso daqui é uma representação daquilo que é prometido para Israel e agora para todo o povo de Deus em Jesus Cristo. De que no final da história, Deus exibirá e declarará
a nossa inocência diante dele. O texto então diz que o rei se alegrou, mandou tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele porque crera no seu Deus. Sendo assim, tanto Deus, certo, quanto Daniel são vindicados. Eles foram provados e foram encontrados corretos. Deus protegeu o seu servo no meio da hostilidade. E então, aqueles que tinham acusado a Daniel, se Daniel havia sido declarado inocente, eles eram os culpados. E aí o texto nos diz que a punição que foi dada a eles foi uma punição muito mais severa do que foi dada a Daniel, certo? Aqui é importante, pessoal, lembrar que não é porque o texto bíblico descreve essa punição da morte das famílias que o texto bíblico está prescrevendo, ok? Então, provavelmente, a razão pela qual esses homens foram jogados com seus filhos e com suas mulheres é para que a punição mais severa não fosse apenas de morte, mas sim da morte de uma linhagem, visto que esses homens deixavam seus filhos que adquiriam a sua própria autoridade. E o texto então diz que nem chegaram ao fundo da cova e os leões já os esmigalharam. E por fim, então, aqui você vai encontrar Dário propagando a fé de Daniel. O texto diz que ele escreveu aos povos, nações, homens de toda a língua em toda a terra. Isso aqui são termos que são geralmente utilizados em literatura apocalíptica. Por exemplo, no livro de Apocalipse, você vai encontrar esses termos aqui sendo bastante utilizados. E a ideia é que isso está sendo propagado, isso está sendo testemunhado. E qual é o testemunho? É que em todo o domínio do meu reino seja reconhecido o domínio de Deus. Então, o domínio de Deus é que é estabelecido, certo? Deus, ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que de fato existe, o Deus de Daniel. E ele é o rei de todas as nações. Ele é aquele que livra, salva, faz sinais e maravilhas. Foi ele quem livrou a Daniel. E Daniel, então, aqui nós temos o retorno do sucesso de Daniel. Ele prospera no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aqui existem duas possibilidades. Ou ele está falando daqueles que creem que Dário é o mesmo que Ciro, creem que aqui na verdade é uma vírgula, e é possível essa tradução. Daniel prosperou no reinado de Dário, vírgula, reinado de Ciro, o persa, ok? Mas também existe a possibilidade de que aqui tenha uma sucessão temporal, em que Daniel ele passou também por Dário e passou a servir debaixo de Ciro também, ok? Então é isso, pessoal. Com isso a gente encerra aqui essa aula. A partir da próxima aula, então, nós vamos entrar nas partes mais complexas, mais escatológicas, que são as visões do profeta Daniel, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima aula.